2024 foi o ano mais quente da história desde o início da medição da temperatura do planeta pelo Serviço Climatológico Copérnicos em 1880, o que acende um alerta. A humanidade tem menos tempo para enfrentar as mudanças no clima do que se pensava. 2024 também ficará marcado pela força dos eventos climáticos extremos. Nós vimos no Brasil, no primeiro semestre, o desastre climático no Rio Grande do Sul, os efeitos, né? Temos visto seca histórica na Amazônia e em outras regiões, temos visto perda de disponibilidade hídrica em todo o país, praticamente todas as bacias hidrográficas, inclusive na Amazônia, né? E isso traz consequências muito graves para as pessoas. Ainda no âmbito do Executivo Federal, o governo foi o articulador do Pacto pela Transformação Ecológica, assinado pelos três poderes em agosto. Alguns desses pactos acabam sendo mais pactos de intenção do que de alguma concretude, né? Por exemplo, são planos que nós precisamos ver como é que vão ser implementados. O que nós temos visto em linhas gerais, né? O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Ministério dos Povos Indígenas, os seus órgãos, trabalhando para avanços nessas pautas climáticas, dos direitos das populações tradicionais, dos povos tradicionais, e não necessariamente em todos os momentos com apoio da cúpula do governo. Para a pesquisadora do Greenpeace, Gabriela Nepomuceno, as contradições do governo na pauta ambiental se explicam sobretudo pelo modelo de desenvolvimento adotado pelo país e pelo fato de se tratar de um governo de frente ampla, no qual setores de influência no poder não convergem sobre a agenda do clima. Eu acho que esse modelo de desenvolvimento colonial, digamos assim, né, agrícola, de país exportador de matéria-prima, que caracteriza, né, a nossa economia, se reflete nessa correlação de forças que existe aí dentro do próprio governo. Então, você tem forças políticas dentro do governo que dificultam ali a implementação de medidas que a gente considera caras. A pesquisadora da organização SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, concorda que 2024 foi mais um ano difícil para a agenda ambiental, principalmente pelo papel do Congresso Nacional, onde a bancada ruralista se une ao bolsonarismo negacionista para aprovar projetos nocivos ao meio ambiente. Foi um ano de contenção de danos, de vigília permanente junto ao Congresso Nacional e incidência política para que aquele chamado pacote da destruição, que tinha ali 25 projetos de lei e 3 emendas constitucionais, não fosse votado. Gabriela Nepomuceno lista uma série de projetos que tramitam no Legislativo e que, ainda que não tenham sido aprovados, continuam sendo uma ameaça à agenda do enfrentamento às mudanças climáticas. A gente viu avançar a PEC 48 do marco temporal dos povos indígenas, uma proposta de emenda à Constituição que foi engavetada porque os direitos indígenas estão sendo negociados no Supremo Tribunal Federal por meio de uma comissão. A gente viu andar, por exemplo, a PEC das praias, o projeto das eólicas offshore, que era um projeto que visava impulsionar a produção de energia verde no mar, acabou vendo ali o seu texto modificado por jabutis que prolongam o incentivo de produção de gás e carvão. A geopolítica internacional também pesou sobre a pauta do clima. Guerras, conflitos e o avanço da extrema-direita negacionista é motivo de preocupação dos ambientalistas, que já sentiram seus efeitos nas últimas conferências do clima da ONU. As últimas conferências do clima, no geral, deixaram a desejar, né? E quando nós conquistamos acordos ao longo da história, por exemplo, o Acordo de Paris, foram momentos em que a política internacional estava branda, estava mais tranquila, né? As últimas 2 COPs foram realizadas em países petroleiros, num sinal negativo, porque o principal ponto da questão climática é o petróleo.
Podemos falar de desmatamento, podemos falar do que quiser, mas a imensa maioria das emissões globais advém do petróleo. O acordo final da COP29 previu o desembolso de 300 bilhões anuais em ações de adaptação e combate à crise, mas o montante que os países em desenvolvimento pleiteavam era de 1,3 trilhões, ou seja, uma quantidade muito inferior, né? A COP30 em 2025 será realizada no Brasil, em Belém, capital do estado do Pará. As organizações da sociedade civil esperam que o governo brasileiro construa uma articulação em torno do financiamento climático e que a sociedade aproveite o momento para debater os rumos da política ambiental no Brasil.